A gente vai falar de dores nas pernas. Bom, quando a gente fala dor na perna, vem sempre aquela sensação ou aquela intuição que a gente está falando de alguma coisa circulatória. No entanto, pode ser que não seja circulação envolvida. Então hoje a gente convidou mais uma vez ela, que é cirurgiã vascular, doutora Aline Lamaita. Bem-vinda. Tudo bom, doutora? Prazer tê-la aqui mais uma vez para a gente conversar de algumas questões, até para abrir o nosso papo, né? Entendendo e separando um pouquinho as especialidades que podem estar associadas, né, nessas queixas de dores, mas também as principais ligadas à sua especialidade, para todo mundo tirar as dúvidas. Exatamente. Certo? Eu falo sempre que às vezes que chega de paciente com o nervo ciático atacado no meu consultório, achando que é problema de circulação, eu já perdi as contas, né? Eu falo que dor nas pernas, em geral, tem três grandes grupos. A gente falando das causas mais comuns primeiro, tem três grandes grupos que a gente tem que pensar. As doenças reumatológicas, as doenças ortopédicas e as doenças vasculares. Tá? Então, eu falo sempre assim, para a gente não confundir, que são dores um pouquinho diferentes. Eu brinco que o reumatismo, vai falando do grupo das doenças reumatológicas, eu falo que são coisas que vão piorar mais no frio, melhorar com o calor. Você acorda com aquela dor. E, em geral, eu falo que você acorda meio enferrujado, aquela dor atacada, e conforme você vai se movimentando ao longo do dia, aquilo melhora. Tá. E, geralmente, pega as articulações. Então, a dor é no tornozelo, é na junta. Vai que a dor começou na junta, você pensa um pouco mais para essa parte reumatológica. Tá. Linhas gerais, para a pessoa ter uma dica em casa de quem que ele vai procurar. Certo. As dores ortopédicas, acho que são as mais frequentes. Às vezes você não tem nenhuma causa aparente, né? Não bateu, não caiu, não teve nada que justificou. Em geral, são dores que você não tem um horário certo do dia para vir. Tanto faz no calor ou no frio, aquilo vai incomodar. E, em geral, está muito relacionado com a movimentação ou posições específicas. Tá com uma tendinite, uma bursite, algum entorse, determinada posição que você vai fazer. O meu joelho, quando eu agacho, eu sinto o joelho. Então, assim, naquele momento você percebe a dor. Já as questões vasculares, as mais comuns, aí pensando primeiro na parte venosa, são as dores mais frequentes, a gente tem um ciclo completamente ao contrário. A gente começa o dia bem da doença reumatológica e aquilo vai piorando ao longo do dia conforme você vai ficando de pé. Tá. E eu brinco que no consultório eu pergunto, mas onde que tá doendo quando a gente fala de dor venosa? E a pessoa fala, é uma coisa que incomoda. E não põe o dedo e fala, é aqui. Entendi. Então, em geral, aquela dor mais difusa, que a pessoa fala é um incômodo, uma coisa que está incomodando. E isso a gente pensa mais na questão vascular, de retenção de líquido, varizes, insuficiência venosa, que a gente fala bastante aqui no programa às vezes. É aquela sensação que tá pesada. Exatamente. Que tem alguma coisa ali que tá dando um peso, que a gente tem uma necessidade, muitas vezes, de levantar a perna. Exatamente. É a primeira coisa que dá um conforto. Então, nesse sentido, a gente pode pensar em questões circulatórias. Exatamente. E vasculares. E vasculares. Então, vamos começar com algumas. E, claro, vocês devem mandar perguntinhas pra gente no @VocêBonitaTV, porque no final da pauta a gente vai falar do uso das meias. Então, quais as indicações também? Tem meias aqui bem interessantes para várias questões. Vamos lá colocar o primeiro na tela. Então, a gente vai falar dos sintomas da doença arterial periférica. Então, alguns sintomas: fisgadas na perna, especialmente na panturrilha, sensação de fadiga nas pernas, sensação de cãibra ao caminhar ou se exercitar, perda de pelos nas pernas e unhas dos pés enfraquecidas. Olha que interessante. Exatamente. Eu falo que a doença arterial é uma doença muito prevalente. Eu falo que é o que a gente sempre pensa em doença arterial, a gente não relaciona, mas é o infarto, é o derrame, que é a mesma doença, é a aterosclerose. Que se dá no coração, a pessoa vai infartar, se dá aqui no cérebro, vai ter o derrame, e no caso das pernas vai dar isso que a gente está falando aí, que é a insuficiência arterial, que é a falta do sangue, o suprimento arterial nas pernas. Isso geralmente vai dar em pessoas que têm fatores de risco. Então a gente fala, pacientes que estão diabéticos, têm pressão alta, que fumam, tem a ver com o processo natural de envelhecimento mesmo, colesterol aumentado, e vai aumentar, vai entupindo as artérias. E por que dá essa dor na caminhada que a gente fala? Porque você começa a andar, o suprimento de sangue está dando conta daquele músculo. No que você exige mais, que você está fazendo uma atividade física e precisa de mais sangue, ele não chega. E aí a pessoa tem a dor, a gente chama isso de claudicação. É aquela pessoa que vai caminhar,
aí de repente aquela dorzinha, dá uma dor aqui na batata da perna, começa a incomodar, ela tem que diminuir até que uma hora ela é obrigada a parar. E até a cãibra. Aí ela pode ter cãibra, uma fisgada, é uma dor insuportável, ela para. No que ela para, o músculo relaxa, imediatamente aquilo melhora. Na hora que melhora, ela volta a caminhar. Por isso que a gente chama isso de claudicação intermitente. Então a gente mede muito o grau de insuficiência com quantas paradas você está tendo que dar para caminhar tantos metros, por exemplo. Entendi. Tanto daqui até ali no shopping, quantas vezes você parou? Você viu que essa frequência começou a aumentar? Sinal que a doença está piorando. E aí isso vai acontecer sempre no momento, então, que a pessoa aumentar esse movimento. Exatamente. Ao longo do dia. Pode ser uma caminhada para uma atividade física, como pode ser uma caminhada no trabalho, dentro, enfim, de casa, né? Tem que colocar aí no todo do dia. E acomete uma perna, as duas, o que é mais comum? Então, a doença aterosclerótica, que eu falo que é importante, é isso, porque não acontece nem só na perna. Quando a pessoa tem isso em um lugar do corpo, a gente já pensa que pode ter no corpo todo. Então, já é sinal para investigar o coração, o cérebro e também as pernas. Mas, em geral, sempre tem uma perna que está pior que a outra. Então, em geral, vai ser unilateral a queixa. Vai ter uma que vai te fazer parar. E é importante ir no médico para fazer esse check-up, fazer um acompanhamento e investigar o resto, porque é uma doença que pega aí o seu organismo por um todo e não só a perna, que é a perna que está descompensando. Então, a questão clínica, claro, para o diagnóstico é extremamente importante, como a gente sempre conversa, mas nesse caso, como é a investigação, doutora? Então, a princípio, o exame físico mesmo, cirurgião vascular, a gente faz palpação de pulsos, vai ver essa questão aí da diminuição da pilificação, já mostra que isso vem acontecendo há mais tempo, que vai diminuindo a circulação, por isso que os pelos vão sofrendo, a pessoa vai ficando ali sem essa pilificação no final. E você pode complementar com exames não invasivos, exames de Doppler. Exames mais invasivos a gente vai fazer quando a gente está pensando em fazer alguma intervenção, tá? Que aí pode fazer angiotomografia, até arteriografia no caso, mas quando a gente está pensando que precisa abordar para fazer um stent, fazer uma revascularização, casos mais graves. Mas o ideal é que a pessoa começou a ter sintoma até antes, né? Que geralmente os pacientes têm acompanhamento com cardiologista, com outras especialidades, já ir acompanhando desde sempre para não chegar a esse ponto e fazer o acompanhamento com tratamento clínico, que é com mudança de hábito de vida, controle dos fatores de risco e caminhada, atividade física e estimular a circulação ali da região. E o ganho de peso, então pacientes que vão aumentando o peso, né, anualmente falando, tem mais risco também? Isso pode estar envolvido? A obesidade, sim, está relacionada, é um dos fatores de risco que a gente fala, porque também aumenta colesterol e tudo mais. Mas mais no caso da doença aterosclerótica, a gente fala que todos esses fatores podem estar envolvidos. Mas isso não quer dizer que você não tem uma paciente. Eu tenho um paciente no consultório, jovem, 40 e poucos anos, que faz atividade física regular, que come bem, que é magra e tem doença aterosclerótica. Olha. Que é tendência familiar. Por aí isso que existe a triagem e o check-up de cada faixa etária. Então, é sempre bom aí, todo mundo, independente de ter sintomas ou não, ficou em torno dos 40, eu falo, tem que passar numa consulta, fazer um check-up, fazer um exame de triagem para ver se você não tem tendência ou não. Não, e é interessante, né, quando a gente escuta a respeito disso, porque assim, as pessoas, então, que já sabem que tem uma genética comprometida, aí sim precisam de mais disciplina, porque já tem algo ali que já é uma portinha aberta, né, doutora? Então, é importante essa sua colocação, que não quer dizer que a pessoa já faz tudo certo, ela não vai ter. No entanto, que bom, então, saber, né, que a questão genética está envolvida para fazer tudo certo mesmo. Exatamente. Né? Não dormir no ponto. Então, isso é o principal. Vamos colocar o segundo aí na tela. A gente vai falar agora dos sintomas de tromboflebite. Vou ler para vocês, que é dor na palpação da região, inchaço e vermelhidão no local, sensação de peso no membro afetado, veia sobressaltada em alguns casos, inchaço do membro afetado, no caso de tromboflebite profunda. O nome é meio feio, né, doutora? Na verdade, a gente está falando de uma doença até maior, que a gente fala que é o tromboembolismo venoso. Já vim aqui falar com você de trombose, né, algumas vezes, quando a gente falar do dia de conscientização da trombose. É que a gente separa, na verdade, quando a gente fala a palavra trombose, a gente está falando só que a veia entupiu. O que vai mudar aí a diferença é onde que está essa veia que é entupida. Se a veia que está entupida é uma veia do sistema profundo, é o assunto lá que a gente estava conversando, que é a trombose venosa profunda, que tem causa de embolia pulmonar e tem vários aí fatores
fatores de risco que a gente está conversando. E que a gente já escuta, né? O termo, a gente já... Exatamente. Né? Mas é aí que a gente chega, porque a tromboflebite, a gente fala assim, o que a gente se refere geralmente a uma trombose, mas de uma veia do sistema superficial. Tá. Então, o que é mais comum? A pessoa foi no hospital, pegou ali um acesso para tomar um antibiótico, tomou uma veia e ficou aquele vergão vermelho e inflamou a veia. Isso é uma tromboflebite. Tá. Provocada. Aliás, acho que é a causa mais comum. Pós-procedimento, fez alguma manipulação. Agora, você pode ter uma tromboflebite numa veia varicosa, uma varize na perna que inflamou. Então, você vai sentir aquele negócio, tá incomodando. Você põe a mão, tá quente, tá vermelho, tem um vergãozinho, você sente aquele carocinho ali daquela veia mais enrijecida, mais endurecida. Tá. E qual que é a grande preocupação da tromboflebite? É que é um processo inflamatório. Então, se você não fizer uma intervenção e não tratar, aquilo vai correndo por aquela veia. Veia superficial ali, por exemplo, da perna, pode ir para sua veia safena, tromboflebite na veia safena, pode subir. Entendi. E aí sim se comunicar com o sistema profundo e virar uma trombose venosa profunda. Esse é o grande risco. Então tem que tratar. E tratamento? Depende da localização e do calibre da veia. As veias mais superficiais, veias mais simples, anti-inflamatório, com pressa local o suficiente. Tá. Mas se pegar uma veia safena, veias um pouco maiores, talvez o uso de anticoagulantes, como a gente usa na trombose venosa profunda. E por isso precisa, então, precisa de consulta nesse caso, né, de uma indicação. Agora, a gente está falando aqui de casos que vão acontecer e que a gente vai estar no nosso cotidiano, sem um fato específico, né? Um trauma, enfim, algum acidente e tal. Então, nesses casos, precisa ter uma atenção também voltada, né? Olhar o corpo, né? A gente sentir que tem alguma coisa diferente. Entender a causa, né? Tipo, você está do nada em casa e teve uma tromboflebite. Por quê? Você não machucou? Aí a gente tem que investigar o porquê. Pode ser uma veia varicosa? Pode. Recentemente, o que eu pego muito no consultório? Covid, tromboflebite. Então, assim, já peguei várias pacientes que eu descobri que estava com Covid por causa da flebite na perna. Então, ela veio, eu vi a flebite, você não está com Covid? Vamos fazer um exame? E assintomática. Covid, porque ele aumenta a trombogenicidade, aumenta a incidência de trombose, mas também dessas veias mais superficiais. Às vezes pode ser sugestivo também de outras doenças. Eu falo que às vezes tem outras doenças reumatológicas e tudo mais que podem causar e cursar com essas flebites. Isso é um sinal para você investigar ali outras coisas. Então vale um check-up. Vale o check-up. Tá aí, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos para a próxima. Olha lá. A gente também vai falar de sintomas da erisipela. Então é vermelhidão, queimação, inchaço, febre local ou sistêmica. Exatamente. A erisipela, eu costumo dizer que é uma infecção que a gente tem daquela gordura que fica embaixo da pele. Então, por que isso acontece? Primeira condição para uma erisipela, tem que ter uma porta de entrada. O que é isso? A bactéria tem que entrar por algum lugar. Então, é muito comum nas pernas, porque ela entra onde? A unha encravada, a frieira, uma topadinha ali no sapato, uma rachadura de pele. E por ali que o bicho entra. Só que se pega você numa situação, ou um bicho mais forte, ou pega você numa situação de imunidade ali balançando um pouquinho mais baixa, aí o processo se instala. Sim. E geralmente vai acontecer o quê? Vai ser aquele lugar que você vai colocar a mão, vai ficar quente, vai parecer que você está com febre ali naquela região, um vergão vermelho, assim, como se estivesse com a área toda mais hiperemiada, mais vermelha, mais quentinha. E se você não trata, formas mais graves, pode até dar bolha, alterações ali no lugar, inchaço naquele membro, se você deixar aquilo evoluir. E o tratamento tem que necessariamente você fazer uma intervenção. É uma doença assim mais rápida, que você vai ter que procurar aí logo uma ajuda médica. Porque o desconforto é grande e fica ali, esteticamente falando, é algo acometido que chama uma atenção mesmo, né? E é um processo infeccioso, então que nem uma infecção de garganta ou infecção em qualquer lugar, você vai ter comprometimento do seu sistema imunológico de forma geral. Então pode ter febre, todo aquele mal-estar que vem, como você tem com uma amidalite, alguma coisa. Aí como eu falo que é a amidalite da gordura da perna. Olha isso, seria mais ou menos esse paralelo. Se você não entrar com antibiótico e não entrar com tratamento, aquilo pode ir evoluindo e piorar. Tá aí. Vamos colocar a perguntinha do público? Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Patrícia, um beijo pra você. Tenho dores na batata da perna esquerda. Ela insiste em ficar inchada. O médico disse que são os vasos sanguíneos. Será que pode ser isso mesmo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem uma dor na perna relacionada a inchaço, sempre é consultar um cirurgião vascular e fazer um exame de Doppler, que é um exame não invasivo que vai analisar
se tem varizes naquela região, se a veia feira, o sistema profundo está funcionando de forma adequada para entender que dor que é essa que você está sentindo. Tá. Não é normal a gente ficar sentindo dor sem nenhum estímulo. Agora, fez o exame, realmente você tem uma insuficiência venosa naquela região, aí tem que indicar o tratamento de acordo com o que você fez de diagnóstico. Então, de qualquer forma, vale a pena você fazer no mínimo um check-up e um Doppler para olhar. Então, começamos com Doppler. Sempre. Vascular, eu falo que não existe cirurgia vascular sem Doppler, na especialidade, né? Não procedimento. A gente fala cirurgia vascular, a pessoa pensa em cirurgia. Não, a gente cuida de coisas clínicas também. Mas a especialidade, angiologista e cirurgião vascular, quase que casa junto, faz parte do exame físico, ultrassomzinho ali, fazer um Doppler e olhar a circulação. Perfeito. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Caterine, um beijo. Quais são os exercícios indicados para quem está, então, com essa perna pesada? Então, a gente precisa, assim, toda atividade física, todas, isso eu sempre falo aqui com a Carol, que ela é super adepta também de atividade física, toda atividade física vai melhorar a circulação da sua perna. Então, tudo que você fizer que vai melhorar a tua parte cardiopulmonar, que vai trabalhar a musculatura da perna, principalmente a panturrilha, vai melhorar o bombeamento e vai melhorar o sintoma. Agora, o que você precisa entender é por que a sua perna está cansada. É só porque você está destreinada, excesso de peso, sedentarismo, a profissão, ficar muito tempo horas sentadas, ou tem alguma coisa por trás disso, que não necessariamente precisa ser problema de circulação? Você pode estar com hipotiroidismo, pressão alta, tudo isso dá perna pesada também. Então, além da atividade física, você tem que fazer aí um diagnóstico para entender por que essa tua perna está pesada. Massagem em geral ajuda, a drenagem, enfim, é importante? Então, a drenagem ela tem um papel importante para tirar aquele líquido ali da perna e estimular a circulação. Então, ela tem papel em algumas situações simplesmente para tirar líquido ali, então ela te desincha, é uma coisa manual que você vai ali e tira o líquido. Em algumas doenças, por exemplo, como o lipedema, que a gente falou outro dia de doenças pernas grossas, ela funciona como tratamento porque melhora esse processo inflamatório. Tá. Mas cuidado que dores agudas, processo tá quente, tá vermelho, tá inflamado, não pode fazer drenagem linfática, porque se for uma flebite, uma trombose, você pode desprender um coágulo e estimular uma embolia pulmonar. Então tem que, quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo bonitinho. Tem mais? Perguntinha, olha lá. Aproveitem, estamos ao vivo. Adriana, obrigada, um beijo para você. Vou chegar pertinho para ela. A hérnia de disco pode causar dor nas pernas? Tenho dor ao acordar, mas não com frequência. É uma dor insuportável, parece que vão cair as pernas de tanta dor. É o que você comentou ali no início também, né? Exatamente. E a hérnia de disco, realmente, ela pode dar dor, às vezes, geralmente ataca mais de uma perna mesmo. E o que é a hérnia de disco? A gente fala que a coluna, você pensa que a gente tem uma pilinha de ossinhos. Tá. No meio a gente tem um colchãozinho ali, que são os discos, e os nervinhos que vão saindo. Então, no que esse disco se descola e faz assim, que nem uma bolachinha, ele aperta ali o nervo. E aí vai dar o sintoma. Tá. E o sintoma vai ser de acordo com o quê? Com qual que foi o nervo que ele cutucou. Então tem gente que vai ter hérnia de disco, que vai ter dor no dedão do pé. Tem gente que vai ter hérnia de disco, que vai ter um formigamento na perna. Tem gente que vai ter dor mais forte. E por que é muito comum isso acontecer de manhã ou à noite? Porque na hora que a gente deita e a gente relaxa, a gente entra no sono pesado, a musculatura, a gente tem um tônus muscular basal. E nessa hora ela dá aquela relaxada. Entendi. Então todo o peso do teu corpo fica apoiado ali no osso, nessas pilinhas. E é comum que à noite aquilo force uma situação e aí você acorda com a dor. Eu falo muito isso com o paciente, que dor de varizes, eu falo, perna cansada, você vai dormir com a perna incomodando, no que você pega no sono, a dor vai embora. Você descansou. Mas dor ortopédica é o contrário, você vai dormir bem, acorda no meio da noite com dor. E falar de nervo é um negócio que, enfim, quando acomete nervo, acaba gerando mais dor mesmo, né? Então, tem que procurar ajuda também. E tem que procurar ajuda, porque a hérnia de disco, assim, grandes partes das vezes vai resolver com fisioterapia, fortalecimento, musculação da região ali paravertebral e core, abdômen, coluna, que tá tudo relacionado, mas eventualmente com o ortopedista você vai ter que fazer alguma cirurgia, tirar o pé do disco, fazer a junção ali para fazer um tratamento mais definitivo. Vamos falar das meias, porque tem tantas, né? E eu acho que é sempre uma dúvida geral. A indicação, de fato, todo mundo precisa pensar, então, em usar uma meia que vai ou trazer um conforto maior ou, de repente, inibir algum problema, né? Eu estava conversando com a sua produtora antes, falando que se a gente for falar de meia, a gente fica 2 horas só para falar de meia. Pauta de meia. Então, a minha proposta hoje vai fazer até o contrário. Eu vou falar de situações em que você não pensa, todo mundo pensa, tenho varizes, tenho que usar meia. Essa tá fácil, todo mundo já tem na cabeça. Eu vou falar assim,
assim, quando você usa coisas do seu dia a dia que você tem que pensar, talvez eu devesse usar uma meia elástica. Então, primeira delas, das meias elásticas, pensando nas varizes, eu falo de meias. Quando a gente pensa em meia elástica, a primeira coisa que a gente pensa é nisso aqui, né, ó. A meia comprida, cor da pele. Cor da pele. Então, isso continua? Continua. Para que ela serve? Controlar o inchaço, prevenção de trombose, descansar a sua perna, no caso, se você tem varizes. Tá. E qual é a vantagem hoje, o que mudou? É que elas estão mais bonitinhas, né? Então, se você pegar as meias hoje, ó, elas têm transparência, tá vendo? Tá. Elas são meias fininhas, transparentes. Deixa eu virar aqui, ó, dá até para ver bem. Tem vários tons da pele e preta. Então, não tem mais aquela desculpa hoje da gente usar porque não combina com o look. Agora, quando usar? Combinar. Durante o dia, no trabalho, no momento que você está mais de pé, é o momento que você mais vai precisar. Mas aí, por que eu falo só disso? Porque a gente precisa dessa meia calça gigante, que é mais fácil, difícil de vestir, menor aderência. Hoje a gente sabe que a compressão mais importante é aqui, ó, do joelho para baixo. Tá. Então, 90% dos problemas, fazendo uso de uma meia mais curtinha até o joelho, você já está resolvido. Tá legal. E aí, quando você vai poder usar meia? No home office, sentado em casa o dia inteiro. Eu falo que virou o nosso novo voo longo, que antigamente a gente indicava muito meia curtinha, que essa daqui é até uma esportiva que a gente pode usar para correr, dona Carol, ó. Adoro correr. Para fazer atividade física, qual é a função dela? Descansar a perna, melhorar rendimento e não dar tanto aquela dor na perna do exercício no dia seguinte e melhorar a sua recuperação. Melhora o rendimento mesmo, prova viva, muito legal. Muito bom. Muito e para isso ela serve. E agora, essa pode ser a mesma do avião também. Exatamente. Eu gosto que essas meias agora na pandemia, eu falo que eu praticamente só prescrevo essas meias de algodão porque elas são confortáveis, são fáceis. Sim. E você pode usar voo longo para melhorar, prevenir trombose e tirar o inchaço da perna. Show. Além disso, quem não tem inchaço de pé, tem os canelitos que são curtinhos e o pé fica para fora. Você não precisa ficar no pé, ela fica só até aqui. Tá. Dá para usar com sandália, essa é esportiva, por isso que essa cor berrante, mas tem cor da pele também, que também ajuda. Perfeito. E hoje em dia, falando do lipedema, a gente tem roupas compressivas. Isso aqui, se você for ver, ó, ela não tem o pé, não é uma meia, é um fusô. Para as pacientes que têm lipedema e que têm uma necessidade de compressão, por exemplo, que o pé não fica inchado. Tá. É uma opção também para dar uma descansada na perna. Quem quiser saber mais sobre lipedema, tem uma pauta linda da doutora Aline, está lá no YouTube do Você Bonita, é só colocar a doutora Aline Lamaita lipedema, foi super completa, inclusive eu indiquei, a gente recebeu uma menina na semana passada que veio fazer um treino e quando acabou ela comentou e tal que tinha, e aí eu falei, assiste, porque foi uma pauta muito esclarecedora. Eu também recebi muitas mensagens daquela pauta, que é um assunto que se fala pouco, né? Exatamente. Vamos fechar com perguntinha? Na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Kátia, obrigada, um beijo. Fiz secagem de veia e vasinhos, mas alguns voltaram a aparecer. É normal? É que assim, a doença varicose é uma doença crônica, não tem cura. Então depende, você fez o vasinho e voltou a ter vasinhos depois de um tempo, sim, porque você tem que fazer uma manutenção com o seu médico. Agora, você fez e imediatamente o negócio já voltou, não durou muito, tem que conversar com ele, se não tem que mudar a estratégia, se tratou a veia nutridora que gerou os vasinhos, porque isso vai fazer diferença na durabilidade do teu tratamento. Tá aí, doutora arrasa sempre, né? Tão bom tê-la aqui, a gente bate muito papo e papo eficiente. Vai estar lá no YouTube também, compartilhem, que são assuntos importantes e que muitas vezes no nosso cotidiano a gente vai se deparar com situações como essa mesmo e é importante, né, como a gente pede essa ajuda, né? Que profissional a gente procura. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Vou deixar redes sociais da doutora, lá tem tudo, @AlineLamaita.vascular. @AlineLamaita.vascular. Vocês já encontram todo o trabalho, endereço, telefone, tudo bonitinho. Doutora, obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Muito prazer sempre. Até a próxima. Beijo nos meninos.